Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, eu decidi começar esse vlog um dia antes do fechamento da tutoria. Nessa semana, que é a semana de carnaval, não tive aula, segunda, terça e quarta, obviamente. E aí as aulas vão voltar hoje. Eu tenho aula hoje à tarde, 2 da tarde, depois do almoço. E amanhã eu tenho fechamento de tutoria. E eu também sou relatora. E na sexta-feira passada a gente teve fechamento e abertura, então a gente ficou, com esse estudo aí pro carnaval. Mas eu decidi gravar pra vocês pra mostrar o mais real possível como é um dia antes de fechamento, que é um dia muito tenso. Eu acordei mais cedo hoje, já passei com o Billy pra conseguir usar a maior parte do meu tempo possível, porque eu tenho aula 2 horas de morfo, de 2 às 4, e 5 horas a gente vai ter uma aula que a gente não sabe qual é o assunto, que é a discussão temática, que geralmente tem toda semana. Então ela deve ser de 5 até umas 6, 6 e meia. E aí até eu chegar em casa, já vai estar mais tarde. Então eu vou tentar usar o máximo possível do meu tempo agora de manhã. Tô tomando meu café aqui, vou terminar e partiu estudo. Gente, é o seguinte, eu acabei de sair da tutoria. Ontem foi tão agoniante esse estudo pra tutoria que eu esqueci, assim, totalmente do vlog. Eu só fui lembrar, eu acho que ontem à noite, quando eu já tava indo dormir e eu tava morta, com dor de cabeça, enfim, agoniada, nervosa, estressada, porque esse fechamento foi de embriologia do sistema cardiovascular, mais especificamente do coração. Então, para quem já estuda médio ou é da área da saúde, sabe que embriologia é pesada. Só na bagulheira, gente. Segunda-feira é assim que eu saio. Quando eu saio da nossa unidade, eu vou direto pra academia pra aproveitar o tempo. E aí depois eu vim pra casa almoçar. Aproveitar pra falar pra vocês como é que vai ser o dia hoje. Quando eu voltar pra academia, eu vou, enfim, almoçar, dar uma descansada e dar uma revisada pra aula de habilidades clínicas, que a gente tem 4 horas. Não é muito tempo, mas eu acho que é o suficiente para conseguir revisar, até porque a gente está dando um assunto que ele é bem difícil, porque a gente só teve uma aula por enquanto que foi de ausculta patológica do coração, e aí é pra gente identificar sopros, estalidos, cliques, e assim, nosso primeiro contato deu para identificar alguns mais fáceis, mas outros ficaram bem parecidos. Então a gente vai treinar isso de novo hoje com a nossa professora de HC e ela vai fazer algumas perguntas especificamente, para cada pessoa. Então tem que estar tudo na ponta da língua.
Agora são 1h20, acabei de almoçar. Vou aproveitar para dar uma descansadinha antes de começar a revisão. E vou colocar aqui para descansar por 30 minutos. Tem que ser, gente. Tem que ser. Porque assim, do nada, no caso amanhã, terça-feira, nosso ritmo fica assim, uma loucura. Então, as oportunidades que tem para descansar, nem que seja assim 20, 15 minutos, já fazem muita diferença no nosso dia. Então, fica essa dica aí para vocês, seja vestibulando ou que já faz medicina, né, tá entrando. A gente se sente culpada às vezes de parar para descansar, mas faz parte, senão a gente não aguenta. E é mais do que saudável também, né? Eu acho que essa cultura, assim, de que a gente só estuda, tá sempre cansado, morrendo, muito pela pressão de que a gente não pode parar pra deitar um pouquinho, descansar um pouquinho, fazer alguma coisa que a gente gosta, porque tem uma pressão muito grande que a gente tem que estar sempre lá em cima, sempre sendo os melhores, sempre sabendo tudo. E se a gente não estiver bem, como é que a gente vai cuidar dos nossos pacientes, né? Então, o mínimo que a gente faz com a gente é uma forma de até ter um atendimento melhor, de conseguir aprender melhor também os assuntos. Então, fica essa reflexão aí. E agora eu vou dormir. Bom dia, gente. Terça-feira, dia de tutoria. Tô aqui já com o meu cafezinho. Já passei com o Billy. E agora são 20 para as 7. E eu vou tomar aqui meu café rápido pra tomar banho, me arrumar e chegar o mais cedo possível na faculdade, porque ontem o trânsito tava bonito. Então, terça-feira aqui em Belém é dia de novena. E geralmente o trânsito ele já fica mais complicado. E não sei se está acontecendo mais alguma coisa na cidade. Eu acho que foi só coincidência mesmo, todo mundo saindo junto. Mas melhor, né, prevenir do que remediar. Então, vou correr aqui e depois conto pra vocês como foi a tutoria. Voltei, acabei de sair da tutoria, tô voltando pra casa pra almoçar, porque hoje tem aula de inglês de tarde, aula de 2 às 4. E falando sobre a tutoria, esse é o nosso 5º problema de 6, então tá acabando. Hoje foi a abertura, né, como eu falei pra vocês, e eu tenho bem mais dificuldade na abertura do que fechamento. Realmente fazer hipótese é algo difícil pra mim. Mas eu vou, né, por onde dá. Então, é isso. Falando um pouquinho sobre como funciona a tutoria, para quem não imagina, não tem a menor ideia. Todo início da semana, no caso terça-feira, a gente tem a abertura de um problema. Então, a gente vai ver um problema que a gente... Na verdade, um problema com assuntos que a gente nunca viu. Por exemplo, hipertensão. A gente só tem uma noção do que é, mas a gente não sabe exatamente tudo que envolve, os mecanismos, enfim, o que está envolvido. E aí a gente vai passar a semana toda estudando esse problema e esses assuntos. E aí na sexta-feira a gente tem o fechamento. E aí lá a gente fala tudo que a gente estudou, pelo menos tudo que a gente deveria ter estudado. E é assim que funciona, basicamente. E aí o que acontece, principalmente na abertura? Como a gente não sabe, né, nada praticamente sobre os assuntos envolvidos no problema, a gente tem que criar hipóteses do que a gente imagina que sejam, como funciona a ação das células, mediadores, enfim. E aí tem pessoas que têm mais dificuldade para criar hipóteses, porque tem que juntar com conhecimento prévio, tem que juntar, ter uma boa criatividade, entre outras coisas. Eu tenho muita dificuldade de criar essas hipóteses, porque eu tenho um pensamento bem macro das coisas. Então,
Por mais que eu saiba o assunto de forma mais micro, quando nesses casos de abertura que eu não sei exatamente como funciona o mecanismo, eu tenho muita dificuldade em pensar de forma micro. E é justamente o que os professores querem, né? Que a gente pense algo mais específico. Então é uma coisa que eu tento, assim, trabalhar bastante né, em mim, pra ir melhorando. Dependendo do assunto eu consigo ir melhor e pior, mas que eu realmente me sinto melhor é no fechamento, quando eu já estudei tudo. E aí eu consigo passar também bem assim o que eu quero falar, então sempre fechamento eu acho bem melhor. Mas faz parte. E aí, o que eu queria falar, na verdade, é que essa abertura ela acaba causando também muito nervosismo na gente. Ficar tenso, ficar inseguro, até, né, a gente não sabe exatamente o que a gente tá falando, se tá falando besteira, se não tá. Mas no final a gente geralmente tá falando besteira e só vai saber o que é o certo mesmo na hora de estudar. Fui sair agora pra aula de inglês e olhem como tá esse céu, gente. Só chuva. Tem nem como, eu vou de Uber. E pra entrar e sair do Uber, ó, esperar aqui um pouquinho, vou me atrasar, mas acontece. Enquanto isso, eu vou logo editando esse vídeo aqui por sinal, pra eu não deixar passar muito tempo, porque quanto mais tempo eu deixo, mais eu demoro pra postar. Então, vou aproveitar. Finalmente indo pra aula. Vou chegar umas 2h20, mas vai ser o tempo que provavelmente a aula vai estar começando. Então, vamos lá. Só você. Estou de volta, prontíssima para ir jantar na casa do meu noivo. Vou dar uma estudadinha lá para tentar já adiantar alguma coisa para tutoria. Mas eu tenho para estudar para tutoria bastante tempo amanhã e na quinta-feira também. Então, espero que seja mais tranquilo do que na semana passada. Amanhã eu vou mostrando pra vocês, na quinta também. E partiu! Quarta-feira, passando das 7 mais ou menos. Hoje eu tenho aula só à tarde, mas agora de manhã eu vou aproveitar o máximo do tempo para eu dar uma boa estudada e revisar também algumas coisas de HC, porque hoje a gente vai fazer uma revisão geral, então tem que saber tudo, como eu sempre falo, na ponta da língua. Mas eu queria falar pra vocês, eu mostrei aqui meu cafezinho e falo muito, né, sobre romantizar a medicina, romantizar a vida, positividade tóxica e perere parará. E, gente, quase todo dia eu tento fazer um café bonito, gostoso, saudável pra mim. E eu sou muito defensora de romantização da vida. Não daquela forma, assim, tóxica, de que é tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo sempre dá certo. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que saber abraçar que as coisas, elas nem sempre dão certo, que na vida tem dificuldades, porque todo mundo tem dificuldades. Eu até fiz o vídeo, por sinal, eu vou deixar aqui embaixo o link dele, meu último vídeo falando sobre o meu diagnóstico de esclerose múltipla e faculdade de medicina. Depois vocês, se quiserem, deem uma olhadinha lá. Então, eu acho que a gente tem que saber abraçar isso, saber abraçar que a gente tem nossas dificuldades, mas também saber que a gente tem que saber superar elas e não deixar que elas paralisem a gente. Então, no meio da nossa rotina, eu acho que a gente tem que conseguir colocar coisas que diminuam esse peso, esse estresse. E uma das coisas pra mim é tomar um bom café, acordar mais cedo pra ter tempo de fazer um café bom pra mim, pra eu já ir cheio de energia, fazer as minhas coisas, né? Vencer os leões do dia, entre outras coisas. Então, por exemplo, tomar um banho com calma. Lá no meu banheiro eu tenho, até no meu outro banheiro da minha casa, quem não sabe, né, eu me mudei recentemente aqui pro apartamento com a minha família.
e a gente morava em casa antes. Então no meu banheiro só tinha uma iluminação geral, normal mesmo. E aí eu tinha um abajurzinho em casa e eu pegava ele e colocava dentro do meu banheiro para fazer uma iluminaçãozinha direta para tomar um banho mais relaxante. Então aqui já no banheiro do meu quarto novo, eu tive esse cuidado de colocar uma iluminação direta, já com fita de LED, para alguns dias da semana eu ter esse momento. Vela aromatizada também, óleo essencial, tudo isso. Escutar uma música que a gente gosta, ler um livro que faça bem, que não seja só de besteira, mas que alimente a nossa alma de alguma forma. Então, são coisas que sim aromatiza a nossa vida, porque a vida ela é um milagre de Deus, ela é linda, apesar de ter seus percalços, mas ninguém falou que não teria, não é mesmo? Então é isso, fica essa reflexão e eu vou tomar meu cafezinho aqui antes que esfrie. Bom, gente, agora eu tô indo malhar, porque o projeto Noiva está de pé para o ano que vem. E eu decidi encerrar esse vlog por aqui. Eu acho que ele já tá muito bom de tamanho e eu vou logo iniciar outra para tentar dessa vez mostrar como é o estudo para tutoria. Então vai ser mais um study vlog, eu acho, do que um médio vlog, na verdade. Então, até o próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, eu sempre esqueço de falar isso, se inscreva, não custa nada. E deixe um comentário para saber que você gostou desse vídeo.